Livro A Ilusão Liberal, de Louis Veuillot. Prefácio. Pode parecer temerário para uma editora católica, aqui no Brasil, publicar um livro sobre a doutrina dos liberais, tantos são os equívocos despertados por este assunto. Não poderíamos, portanto, deixar de tecer algumas explicações preliminares ao apresentar este livro de Louis Veuillot. Comecemos pelo autor, ilustre desconhecido para a grande maioria dos brasileiros. Louis Veuillot é um dos grandes nomes da literatura católica do século XIX, na França. Polemista, temido por seus adversários, coube a ele dar vida a um jornal católico da época, L'Univers, que estava em plena decadência. Seus artigos vigorosos em favor da liberdade de ensino, tema que sempre apaixonou os franceses, transformaram o jornal em referência do catolicismo romano. Numa França oscilando entre o espírito revolucionário liberal e a restauração da monarquia, o combate católico era o combate pela liberdade, e isso naturalmente reuniu católicos que defendiam a liberdade da Igreja a todos aqueles que defendiam toda e qualquer liberdade. Com o passar do tempo, Veuillot se afastará dos liberais, combatendo em favor da restauração da monarquia. Na época do Concílio I do Vaticano, apoiará de forma vigorosa o dogma da infalibilidade papal, sendo defendido várias vezes pelo Papa Pio IX contra bispos que o criticavam. Quando Pio IX achou por bem apontar certos exageros nas expressões polêmicas do grande escritor, Veuillot aceitou humildemente a paternal admoestação e procurou melhorar o tom dos seus escritos. O primeiro cuidado que o leitor deverá tomar ao iniciar o estudo da crítica ao liberalismo católico é o de não confundir o liberalismo, na sua essência como um todo, com uma das suas partes, que é o liberalismo econômico. Como na mentalidade atual aplica-se o nome liberalismo a toda economia em regime de iniciativa privada, poder-se-ia concluir que, ao combater o liberalismo, estaríamos defendendo um Estado intervencionista, ou mesmo socialismo, o que seria uma aberração. O pecado do liberalismo econômico não é o de deixar a liberdade ao empresário, mas o de proclamar essa liberdade soberana e sem limites. Liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade de ensino, liberdade religiosa, liberdade de consciência. Esse liberal pretende a liberdade total, a emancipação do homem em relação a qualquer forma de regra, de lei e de moral, mesmo se esta moral vem de Deus. É preciso insistir, a doutrina católica não condena a liberdade do agir humano, nem a liberdade empresarial ou a liberdade de expressão. O que ela não admite é a pretensão de considerar essas liberdades acima de qualquer outra regra superior. O relativismo atinge o coração do homem. Sua obediência às leis civis será mera obrigação sob pena de sofrer as consequências, descartada toda ligação entre essas leis e a lei de Deus. Já não existiria, portanto, a verdade. O liberalismo produz um monstro de duas cabeças, aparentemente opostas, monstruosa liberdade e legalismo estúpido. O liberalismo pretende, então, entronizar a liberdade como fundamento de toda a vida intelectual, social e política. Esta ideia, por si só, deixa qualquer reação como que paralisada, pois fica a impressão de que se nega esta natureza livre do homem. Por mais que os católicos afirmem o contrário, os liberais estarão sempre martelando nessa tecla enganadora. Eles não querem a liberdade. Procuremos lembrar rapidamente como surgiu esta ideologia, dentro de um pensamento filosófico realista como foi o da Idade Média, em torno da filosofia de São Tomás de Aquino e de toda a escolástica tradicional. Não seria possível espalhar-se pelo mundo a ideia de que a liberdade seria o principal fundamento da vida humana. O pensamento medieval era por demais realista para negar a verdade, seu trono na hierarquia da razão. O homem medieval tinha todo o seu pensamento em torno dessa questão candente, quid veritas? O que é a verdade? E responde, a verdade é a adequação da nossa inteligência ao objeto conhecido, a realidade que se apresenta fora de nós. O papel da verdade objetiva era aceito universalmente, e não havia maiores dificuldades para se compreender que a liberdade era uma propriedade da vontade humana, presente em todo o ato humano, mas submissa à verdade. Ninguém em bom estado mental admitiria que um homem tivesse liberdade de errar ou de fazer o mal.
Os inimigos de Deus e de sua igreja não dormem. Precisavam destruir este arcabouço próprio da civilização ocidental, que era a filosofia perene, realista e tomista. O ataque foi lançado contra o pensamento católico com a criação e expansão no século XIV do nominalismo, pai do individualismo, que estará presente em toda a era moderna e contemporânea. Aborrecidos, fatigados ou até humilhados diante da complexidade do problema do conhecimento humano e encorajados pelo triste espetáculo dos escolásticos da decadência que praticavam o culto do penumbrismo e da complicação pendante, os nominalistas desfraldaram a bandeira da simplificação. Entrava assim um mundo na querela dos universais. Essa simplificação consistia em negar ao conceito universal, homem, casa, ave, etc., a realidade objetiva. Guilherme de Ockham ainda aceitava a existência do conceito dentro da mente do homem, não mais do que isso. Daí resulta que a realidade seria composta apenas de indivíduos sem laços entre si, senão um nome escolhido ao acaso. No mundo individualista e nominalista, aparecerá rapidamente o humanismo que desviará o foco da verdade que vem de Deus para uma verdade que brota do homem. O eixo da terra fora deslocado e a humanidade perdida e cega já não se interessava mais pelas coisas do espírito, pelo mundo do céu. Encantado consigo mesmo e embriagado com sua humanidade, o homem mergulhará numa busca desenfreada pelas coisas desta terra. Grandes descobertas e conquistas, enriquecimento e prazeres. Iniciava-se o renascimento. Se os povos, nesses séculos XV e XVI, ainda aceitam serem governados por reis, estes, por sua vez, já não se submetem muito bem a Deus e a sua igreja. Tornar-se-ão absolutistas, também eles embriagados com sua autoridade e seu poder. O mundo avança a passos largos para novas mudanças. Lutero lança fora, ele também, toda e qualquer submissão à igreja, e inventa uma nova religião sem sacerdócio e sem sacrifício, fundamentada na autonomia do homem, na liberdade do pensamento e no livre exame. Essas três manifestações nascidas no nominalismo de Guilherme de Ockham, o humanismo, o renascimento e a reforma, podem ser considerados como precursores do liberalismo. Este nada mais será do que a aplicação generalizada e constante dos princípios daqueles. Mas antes de se chegar a tal conquista, será preciso amadurecer o fruto. Surgirão pensadores, escritores e intelectuais que, ao longo dos séculos 17 e 18, espalharão por toda a Europa seu ódio ao catolicismo e a pretensão de estabelecer um mundo sem a menor sombra da Igreja Católica. A obra nefasta iniciada por aqueles movimentos passará a uma nova fase, o racionalismo, pelo qual os homens se convencerão de que a única fonte de conhecimento é a própria razão humana. Expulsarão do pensamento qualquer tipo de conhecimento que não brote das próprias entranhas do homem. Serão eles os enciclopedistas e iluministas, o dicionário flertando com a deusa razão. Durante mais de 100 anos será imposto ao pensamento dos homens que só é verdadeiro o que pode ser aprendido pela razão. Ao mesmo tempo, a pretensão de tais homens os conduzirá a construir uma nova torre de Babel, a enciclopédia, que tinha a pretensão de ensinar toda a ciência. Este foi o meio encontrado para realizar a substituição definitiva da verdade objetiva pela liberdade. Mas, se toda a verdade nasce de dentro de cada um, como conciliar tantas verdades discordantes e opostas? Por outro lado, se o homem possui o livre-arbítrio, aquela capacidade de escolha que vimos acima, como negar-lhe a liberdade de possuir, cada um, a sua verdade subjetiva? Eis completado o quadro de enganação da ilusão liberal. Não precisamos mais de Deus, pois somos nós o próprio Deus. Não precisamos mais de um Criador, pois a natureza é divinamente autocriadora. Não precisamos mais de um Salvador, pois o Estado é o céu que nos salva. Fica assim claro que o liberalismo destrói não somente a vida do espírito, mas também a vida sobrenatural, aquela presença de Deus em nossas vidas, constante e benfazeja, pretendendo conciliar a Igreja Católica com o mundo moderno. Ele a aniquila em seus fundamentos divinos e a encarcera nas suas atividades humanas. A sequência dos fatos é conhecida. O racionalismo laicista gerou a revolução. As ideias rapidamente passaram para a política e montaram a guilhotina sanguinária.
10 anos depois da Revolução de 1789, os revolucionários, divididos e incapazes de governar um país como a França, deram poder a um general do exército revolucionário, Napoleão Bonaparte. Iniciou-se um período de mais de 100 anos em que a política francesa mais se assemelhou a um grande espetáculo variado, feérico, colorido e trágico. O povo francês continuava profundamente ligado às suas tradições monárquicas, de ordem e de autoridade. Mesmo sendo um homem da Revolução profundamente liberal, Napoleão soube satisfazer este anseio dos franceses e trouxe certa paz interior à nação. Por outro lado, levou a termo as mudanças mais significativas nas instituições governamentais e cívicas, modificando para sempre o espírito da nação chrétienne, instituindo a nova lei e a nova ordem racionalista chamada de Direito Novo. Quando o mal penetra na legislação, quando se torna a lei fundamental das instituições, quando não é mais fruto efêmero de uma violenta paixão, mas se estabelece como sistema de governo, quando ele é declarado doutrina oficial de um ensinamento monopolizado, então ele penetra todo o organismo da sociedade, cria a sua imagem um espírito público, deprava e deforma as consciências e torna-se humanamente incurável. Apesar de Napoleão I estar fortemente estabelecido no poder dentro da França, a sua política externa belicista provocou-lhe dupla queda. Em 1814, e após uma volta surpreendente, tão rápida quanto catastrófica em 1815. De tal forma, os revolucionários eram incapazes de governar que não houve alternativa para os políticos franceses, senão a restauração da monarquia. Luís XVIII, irmão do rei decapitado Luís XVI, foi chamado para o trono. Governou a França até sua morte, em 1824, sucedendo-lhe seu irmão Carlos X. A agitação liberal, que já se fazia sentir, provocará a queda do rei em julho de 1830, o qual abdicou em favor do seu neto, o Duque de Bordeaux. Carlos X tentou salvar a frágil monarquia unificando a família Bourbon, então dividida, e nomeou o Duque de Orleans, que não fazia parte da linha sucessória, como regente. Os políticos de então preferiram oferecer o trono ao próprio regente, pois temiam que os republicanos tomassem o poder, o que significaria a anarquia e a guerra. Subiu ao trono Luís Felipe, na chamada Monarquia de Julho. Mas esses governos tradicionais e conservadores, mesmo conseguindo manter a paz, tanto internamente como na política externa, não saberão conter os avanços liberais. Os princípios dos legistas, sua mentalidade, permanecia fixada e como que estereotipada no Código Civil, enraizada nas instituições parlamentares, proclamada pela imprensa e pelo ensino oficial, e isso era suficiente, mesmo na ausência da paixão antirreligiosa, para acelerar o movimento da laicização, ou seja, de descristianização universal. Enquanto a vida política ia seguindo em curso estranho e como que controlado pela mão de Deus, a vida cultural e religiosa renascia das cinzas da Revolução. Bastou um mínimo de liberdade aos católicos para que rapidamente os mosteiros se povoassem, as paróquias recebessem de volta seus padres, aqueles refratários que se esconderam por causa das perseguições sangrentas dos anos do terror. Grandes nomes de escritores surgirão ao longo deste século XIX. Livros, jornais e revistas circularão por toda a França católica. Não chegam a converter todo o povo francês, mas conseguem ao menos levantar o debate das ideias. Mostrar a grandeza do pensamento católico e combater os erros destruidores da civilização. É dentro desse contexto político, cultural e religioso que encontraremos Louis Veuillot e seu jornal Le Nouveau, trabalhando pela cultura católica e pela Igreja. Ideias como as nossas não conseguirão fazer muito sucesso. Elas não carregam o mundo, mas servem para freá-lo. Fomos fincados como barreiras cortando a correnteza sobre as quais certo número de náufragos conseguem se salvar. Louis Veuillot, carta à sua irmã. Foi assim que Veuillot escreveu A Ilusão Liberal, pequeno livro onde pretende expor e criticar a posição dos liberais a partir de uma conversa imaginária entre um grupo de católicos e um liberal. Este representava o pensamento da hora, a moda, a modernidade. Aqueles representavam a sólida doutrina tantas vezes posta à prova ao longo de 2000 anos, mas nem sempre bem defendida pelos discípulos fiéis da Santa Igreja.
Havia, portanto, a necessidade de se desmascarar a falácia dos liberais, e Louis Veuillot resolveu encarar o desafio com o texto que apresentamos aqui. Dom Lourenço Fleischmann, Ordem de São Bento, novembro de 2010, Festa de Todos os Santos. Primeiro capítulo. Encontro com um católico liberal. Tem cheiro de heresia. Há alguns dias compreendi, pela primeira vez, a verdade e a profundidade dessa velha expressão, enquanto escutava o discurso do homem mais honesto que se possa imaginar. Devoto, dedicado a obras pias, erudito, ardente, cheio de bons desejos e belas ilusões. Infelizmente também cheio de si e em instantes cheio de má fé. Ele nos disse que era católico liberal. Perguntaram-lhe o que seria um católico liberal ante o católico puro e simples, que crê e pratica o que ensina a Igreja. Respondeu ele, ou melhor, deu a entender que o católico puro e simples que crê e pratica o que ensina a Igreja é um católico pouco esclarecido. Objetaram, na tua opinião de católico liberal, a Igreja Católica é pouco esclarecida? Ele não quis afirmar isto, mas perceberam que pensava assim. Além disso, ele fazia distinções e confusões muito arrevesadas entre a Igreja e a corte romana. Quando tratava das encíclicas, das cartas latinas e das breves publicadas nestes últimos tempos, a corte romana lhe vinha aos lábios bem a propósito para tirá-lo do embaraço. Entretanto, nada de claro resultava disso. Pressionado para encontrar um qualificativo mais claro que pouco esclarecido, ele começou com a digressão sobre a liberdade humana, as mudanças que se operam no mundo, as épocas de transição, os abusos e a inutilidade do constrangimento, a necessidade de não mais usar da força em proveito da verdade. Ele se apoiava no risco de ter privilégios e na conveniência de abandoná-los de todo. Em meio a essa verbosidade, reconhecemos traços de doutrinas revolucionárias, que desde 1830 se combatem entre si, ou melhor, se debatem entre si. O cenário era composto por Lamennais com algumas pitadas de Proudhon, mas o que mais nos espantou foi a insistência com que o católico liberal nos chamava de católicos intolerantes. Nós o interrompemos nesse ponto. Dessa vez, esquecendo a corte romana, jurou-nos que aquilo que o incomodava na Igreja era a intolerância. A Igreja, disse ele, sempre oprimiu demais o espírito humano. Sobre o princípio da intolerância, ela erigiu um poder secular deplorável. Esse poder subjugou o mundo e a própria Igreja. Indevidamente, os governos católicos impunham a fé, daí as violências que revoltaram a consciência humana e a precipitaram na incredulidade. A Igreja está se extinguindo porque se escora em apoios ilegítimos. Chegou o tempo de mudar seus critérios. Seus filhos devem fazê-la sentir a oportunidade. Força é que renuncia a todo poder coercivo sobre as consciências, que ela negue esse poder aos governos. Põe-se termo à aliança entre a Igreja e o Estado, que a Igreja não tenha interesses em comum com os governos, que os governos não tenham em comum com as religiões, que não se misturem mais tais assuntos. Professe o particular a seu modo, o culto que escolheu. Já como membro do Estado, ele não tem nenhum culto. O Estado reconhece todos os cultos, assegura-lhes igual proteção, garante-lhes igual liberdade. Eis o regime da tolerância. Convém proclamá-lo bom, excelente e salutar, mantê-lo a todo custo e expandi-lo constantemente. Pode-se mesmo dizer que tal regime é de direito divino. Deus mesmo estabeleceu ao criar o homem livre. Ele o pratica quando manda o sol incidir sobre os bons e os maus. Em relação aos que desconhecem a verdade, terá Deus o dia da sua justiça, que o homem não tem o direito de antecipar. Cada igreja, livre do Estado, acolherá seus prosélitos, dirigirá seus fiéis, excomungará seus dissidentes. O Estado não influirá nessas coisas, não excomungará ninguém, nem jamais será excomungado. A lei civil não reconhecerá imunidades eclesiásticas, nem proibições religiosas, nem laços religiosos. O templo pagará o imposto sobre as portas e as janelas. O estudante de teologia entrará no serviço militar. O bispo jurará fidelidade ao Estado e fará parte da Guarda Nacional. O padre, se assim o quiser, se casará, se divorciará, se recasará. Por outro lado, não haverá mais incapacidades civis e proibições, nem imunidades de outro gênero. Todas as religiões pregarão e imprimirão, farão procissões, dobrarão os sinos, anametizarão, enterrarão segundo sua fantasia, e os ministros do culto serão tudo que um cidadão pode ser.
Pelo lado do Estado, nada impedirá que um bispo comande uma companhia de guarda nacional, abra uma loja, realize negócios, e nada impedirá que sua igreja, o concílio ou o papa possam destituí-lo. O Estado só reconhece fatos de ordem pública.